Seja muito bem-vindo ao canal Origami Invest. Nesse vídeo eu vou comentar com você que porventura tem aí na sua carteira o fundo DEVA11 ou HCTR11 ou de repente, assim como eu, tenha os dois em sua carteira e o que você precisa saber antes de vender qualquer um desses dois fundos. Vamos lá, pessoal? Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta e logo mais a gente volta. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos então aí aos motivos pelos quais você que de repente pensa em vender o DEVA11 e o HCTR11, ou porventura, como eu falei na introdução, você que de repente, assim como eu, tem os dois fundos em sua carteira e o que você precisa saber antes de vender qualquer um dos dois ou de repente os dois fundos, beleza? Eu preparei aqui um material muito especial para você, para a gente poder realmente ir direto ao ponto, assim como todos vocês gostam, beleza? Então, vamos lá. Eu separei aqui em 5 grandes tópicos, 5 grandes aqui highlights que você precisa saber antes de vender qualquer um desses fundos. Primeiramente, eu preciso falar, obviamente, muito brevemente, lembrá-los como que funciona a economia como um todo, a economia de qualquer país. Segundo, eu preciso explicar para você como que o cenário político ele influencia na economia de um país. Obviamente que eu vou passar brevemente para lembrá-los, para que vocês tenham a ciência de como que isso influencia nos investimentos. Terceiro, a relação de risco barra retorno. Muitas pessoas, muitos investidores às vezes esquecem de conceitos muito básicos como este. O quarto ponto aqui é a importância da diversificação. Você vai ver que é algo muito recorrente aqui nos nossos vídeos falando sobre a importância da diversificação. E por último, no quinto tópico aqui, nós vamos colocar aqui as perspectivas da taxa de juros para os próximos meses no Brasil. E aí sim eu vou responder para você o que você precisa saber antes de vender qualquer um desses fundos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, seguindo aqui a nossa apresentação, nós vamos aqui. Como que funciona a economia? Como que funciona os juros da economia de um país, pessoal? Bom, eu não sei, por exemplo, eu não sei se você aqui está me assistindo, ou se provavelmente você conhece alguém, ou de repente você já passou por isso, com um financiamento de um imóvel, por exemplo. Você vai saber exatamente como eu estou falando. Mas isso aqui é muito básico, né? Ou seja, todos nós sabemos como que funciona a economia e como que a taxa de juros, ela influencia a economia de um país. Por exemplo, quando a taxa de juros, isso é muito comum no nosso país, inclusive, né? Quando essa taxa está muito alta, a economia se retrai. Por que ela se retrai? Porque a gente tem que lembrar que a taxa de juros, a taxa Selic, o IPCA, nada mais é do que o custo do dinheiro. Às vezes as pessoas esquecem que o dinheiro, ele é um produto, como qualquer outro, né? Por exemplo, como esse celular aqui é um produto. Então, se esse celular aqui está muito, esse iPhone aqui, ele tem o seu valor elevado, é porque, obviamente, aí as peças que foram, né, utilizadas para construir, claro que tem uma série de outros fatores, mas só um exemplo aqui básico, se elas aumentam, se elas sofrem um reajuste por uma questão qualquer do mercado, obviamente que esse produto ele tem uma elevação no seu custo ali. Então, o dinheiro ele é um produto como qualquer outro. Então, quando o país eleva a taxa de juros, significa dizer que esse custo do dinheiro ele passa a ser maior. Então, quando a pessoa vai até o banco pedir um empréstimo, ou financiar um imóvel, ou financiar um veículo, ou seja lá o que for, um terreno, obviamente que o custo daquele dinheiro vai sair mais caro para ela. Por exemplo, eu financiei aqui o meu apartamento e a minha taxa de juros ela ficou em torno de 8,4 na época que eu financiei o meu imóvel. Então, assim, por quê? Porque naquele cenário, né, da economia do país, que inclusive foi na época do governo Temer, a taxa de juros estava muito baixa. E obviamente que ainda peguei uma taxa alta, porque envolve questões de renda familiar aí. Então perceba, o custo que o banco estava me oferecendo naquele momento era a partir de 8,4 ao ano, uma taxa de juros anual, no caso. Então, foi o custo que eu tive para pegar aquele empréstimo. Se a gente trouxer para os dias atuais, a gente tem que a taxa de juros está em torno de 13%. Percebe a grande mudança? O que isso significa dizer que se alguém for financiar o mesmo imóvel no cenário atual, com certeza ela vai pagar uma taxa de juros muito maior do que a que eu pagaria. Ou se eu estivesse financiando meu apartamento no cenário econômico atual do país, com certeza eu estaria pagando uma taxa de juros anual muito maior. Por quê? Porque o custo do dinheiro está maior. E por que o país faz isso? Bom, acho que todos aqui já sabem, mas só para reforçar, isso acontece, pessoal, para frear, né, a inflação. Então, quando o país está passando por um cenário de retração econômica, então o governo, né, de inflação, ele aumenta o custo do dinheiro para tentar frear, né, com que as pessoas não peguem dinheiro, para que a economia dê uma desacelerada, porque a demanda, né, a produção não consegue acompanhar a demanda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo ainda do imóvel, né? Então, tem muita gente comprando um imóvel, tem muita gente comprando apartamento, comprando uma casa, mas a economia não consegue acompanhar, né, na mesma velocidade ali a demanda que tem naquele momento. Então, há uma elevação da taxa de juros para que realmente as pessoas sejam desencorajadas a pegar ali um dinheiro para
comprar aquele imóvel ali no exemplo hipotético. Então, isso aqui é só um pequeno exemplo. E aí, obviamente, que no final do vídeo você vai entender como que todos esses itens que eu estou comentando, isso afeta diretamente a situação de fundos, como o DEVA11 e o HCTR11. A gente tem que lembrar que esses fundos, eles são fundos de papéis, como a gente fala, e esses fundos de papéis estão atrelados aqui à dívida, né? Então, se você tem uma taxa muito elevada, como a gente tem no país aí desde a época há 2 anos atrás, né, que a gente tem esse cenário de elevação de juros aí acima dos 13%, obviamente que você que, por exemplo, é um empresário, você que de repente estava pensando em empreender, montar uma empresa, então pegar um empréstimo para poder fazer um capital de giro, você obviamente percebe que o cenário não é muito vantajoso para você fazer isso. Então, obviamente, você tem aí uma desaceleração na economia. Então, e do contrário também é verdade, né? Quando imagine você, como eu, por exemplo, que financiou um imóvel, a gente tem que lembrar que até na hora de você financiar um imóvel, você tem um reajuste da TR. A taxa de juros no país, ela passou por uma elevação tão grande nos últimos, historicamente aí nos últimos anos, que até a própria TR, aí você que está no meio de um financiamento, ou que passou por um financiamento recente, você sabe exatamente do que eu estou falando. A própria TR, que reajusta, né, o financiamento imobiliário, habitacional, ela teve uma elevação, o que fez com que a sua parcela do seu financiamento, inclusive, sofresse um reajuste, ou seja, sofresse uma elevação, justamente para acompanhar a taxa de juros. Então percebe que se você ali tinha um planejamento familiar, ou de repente você tinha ali um plano, estava apertado, tinha uma parcela, sei lá, de R$2.000, por exemplo, do seu financiamento, e de repente houve essa elevação, o custo de tudo começa a se elevar, obviamente que isso compromete a sua renda, né? Então muitas pessoas acabam que caindo na inadimplência muito em decorrência disso, pessoal. Então é só você pensar um pouco e expandir esse mesmo exemplo para a economia como um todo. Então, por exemplo, fundos como HCTR11, DEVA11 e tantos outros, né, que são fundos atrelados à dívida, imagine as pessoas que compraram um loteamento, que compraram um resort, pessoas que de repente ali houve investimento, né, em redes de hotéis. Então imagine hoje como que a pessoa vai de repente planejar uma viagem num cenário econômico muito ruim. Então perceba o quanto que a economia do país e a taxa de juros, ela prejudica como todo a cadeia econômica do país. Beleza? Então vamos ao item 2 aqui. Cenário político do país. Como que o cenário político de um país, ele influencia negativamente na economia do país? Vamos pegar aqui o exemplo atual, e aqui sem querer entrar aqui em questões políticas, tá bom? Então aqui é só um mero exemplo. Nós temos um governo, né, o governo Lula aí, o governo, né, mais vinculado aí à esquerda, e nós temos agora o Banco Central como independente. Então, você que está acompanhando, ou que deveria, porque o intuito de falar sobre o cenário econômico é para que realmente você entenda o quão importante é você estar acompanhando o cenário político, a conjuntura política, até para que você realmente tenha sempre a melhor estratégia de investimento, como que isso pode afetar os seus investimentos, é importante que você saiba disso. Então, a gente tem no momento um Banco Central independente, né, que tem uma estratégia, uma visão, né, um planejamento no que se refere à taxa de juros para o país, e do outro lado você tem um governo de esquerda, né, que ali, né, tenta ali, enfim, colocar em prática ali as suas ideias, as suas promessas ali, né, então fazer investimento, alocar recursos, etc e tal. Então, se você está acompanhando, como eu comentei, você vai perceber, você vai lembrar que existe aí uma guerra de narrativa, né, entre o governo Lula, o ministro Haddad, contra aí o presidente do Banco Central, de um lado o governo, né, criticando muito aí a atuação do presidente do Banco Central, ou do Banco Central, porque o governo entende que o Banco Central já deveria estar baixando a taxa de juros com uma maior velocidade. Do outro lado, o Banco Central entende que essa baixa dos juros ela tem que ser muito gradativa, como houve aí recentemente uma pequena redução na taxa de juros, mas que existe essa guerra de narrativa, né? O governo entende que o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros para aquecer a economia, linkando com o item 1 que a gente acabou de falar, e o Banco Central entende que essa redução ela deve acontecer mais lentamente, justamente para não comprometer e o país não correr o risco de uma inflação no entendimento do Banco Central. Então perceba, por que o governo critica o Banco Central? Porque o governo entende que baixando... Não, o governo entende, né? O óbvio como a economia funciona. Isso aqui eu não estou protegendo o governo, só estou explicando para você, linkado com o item 1. O governo entende que se a taxa de juros, que atualmente está em 13%, por exemplo, cair para 8%, como eu já expliquei no item, obviamente que o custo do dinheiro passa a ser menor. Então, o custo do dinheiro passando a ser menor, você, eu, todos nós vamos ser encorajados, né, a fazer ali os nossos investimentos, pedir um empréstimo, financiar um imóvel, financiar um carro novo, um terreno, ou você quer empreender, você pega um dinheiro emprestado no banco para poder fazer capital de giros e, consequentemente, a economia passa a girar. Isso, teoricamente, é muito bom, mas obviamente que isso tem que ser ali o que a gente fala de contrapesos, né? Justamente para que você não comprometa. Porque, do contrário, se você libera muito dinheiro na economia, ou seja, facilita muito o crédito e você joga mais dinheiro na economia, obviamente que você tem a elevação da inflação. Então, por isso que isso é realmente um contrapeso. Mas, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que saber como que funciona, saber entender minimamente
como funciona a conjuntura política de um país, é extremamente importante para você que é investidor, porque pega o cenário atual, onde tem um governo, né, brigando aí, uma guerra de narrativas, como eu falei, com o Banco Central, e você entende que isso diretamente influencia aí nos seus investimentos. Vamos pegar de novo aqui, que é a pauta do nosso vídeo, o DEVA11 e o HCTR11. Obviamente, já adiantando aqui para você, esses fundos, eles obviamente se beneficiarão a partir de uma redução da taxa de juros, pessoal. Por quê? Porque pensa lá na ponta, as pessoas que compraram loteamento, as pessoas que vão lá usufruir dos hotéis, dos resorts ou de vários outros empreendimentos que compõem a carteira desses fundos, que de novo estão atreladas aos juros, né, estão atreladas a dívidas, papéis de dívidas. Então, obviamente que a partir do momento que houver uma redução da taxa de juros, essas pessoas ganharão fôlego e a economia passará, né, a funcionar melhor. E aí, por óbvio, esses fundos, eles terão aí, eles retornarão, né, eles conseguirão aí voltar a receber, né, haja vista que muitos dos seus clientes ali estão inadimplentes ou estão passando ali por um RIV, né, que a gente fala, e até dezembro aí houve uma redução da taxa de juros, muitos deles estão pagando apenas 50% dos juros que deveria, diante de uma negociação que esses fundos fizeram. Então, perceba, acompanhar a conjuntura política é importante nesse ponto. Por quê? Porque se nós não tivéssemos no cenário político atual um Banco Central independente, muito provavelmente o governo ele teria um maior controle e teria uma maior flexibilidade para baixar essa taxa de juros, ainda que fosse na canetada, né? Independentemente do que a gente acha, certo ou errado aqui. Mas perceba que a conjuntura política, obviamente, acaba aqui afetando direta ou indiretamente nos nossos investimentos. Terceiro item, relação relação risco versus retorno. Eu preciso lembrar aqui, e para você que é um investidor, isso é muito intrínseco, né? Ou seja, a renda variável, ela está diretamente relacionada a risco, a controle de risco. Então, quando você toma a decisão de investir no fundo imobiliário, como o DEVA11, como o HCTR11 ou tantos outros, que tem ali um retorno maior, a gente tem que lembrar que o HCTR11 ele foi um dos fundos que teve um dos maiores retornos históricos aí dentro dos fundos imobiliários. Mas perceba que quanto maior o retorno, pessoal, maior o risco. Isso é inerente da renda variável. Quanto menor o retorno, menor o risco, né? Se você pega aí outros fundos que tem ali no seu portfólio, né, papéis, né, com índice de risco muito menor, você obviamente vai perceber que o dividend yield desses fundos também, por consequência, é muito menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa entender como que funciona essa relação de risco barra retorno, porque é muito óbvio. Então, você não vai querer um fundo que tenha um retorno de dividend de 18, 20% ao ano sem ter um risco. Então, é o que a gente está vendo agora no DEVA11 e HCTR11. Obviamente, havia ali um grande risco, né, aquele portfólio, como o risco ele se concretizou, ou seja, muitos desses fundos, desses clientes, né, que compõem essa carteira, não conseguiram honrar ali os seus compromissos e estão inadimplentes, ou seja, o risco está aí. Então, por isso que é importante, quando você tomar a decisão de investir, seja no DEVA11, HCTR11 ou qualquer outro fundo, ou até ação, você entenda que existe uma relação de risco barra retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o retorno, menor o risco. Então, você precisa sempre balancear isso para que você realmente esteja com as suas expectativas alinhadas com relação ao ativo que você está investindo. E este item 4, ele tem total relação com o item 4, a importância da diversificação. Perceba que uma das coisas que você faz para poder mitigar, né, essa relação de risco barra retorno é o fato de você saber diversificar. Por quê? Você não vai colocar dentro da sua carteira, 90%, 80% de ativos que tem um grau de risco muito grande, porque aí você vai realmente perder o seu sono, né? Então você tem que diversificar. Então, por exemplo, se você tem, assim como eu tenho ambos os fundos dentro da minha carteira, eu tenho DEVA11 e HCTR11. Inclusive, dentro da minha carteira, esses são as duas maiores posições quando eu estou falando de fundos imobiliários. Porém, eu tenho outros fundos também na minha carteira que têm um menor risco e, consequentemente, um menor retorno. Eu tenho também ações, aí de setores perenes, de setores que realmente são essenciais para a economia, e isso acaba que me dando um balanceamento na minha carteira. Então perceba, não é o meu caso, eu continuo comprando, como você acompanhou no vídeo passado, eu continuo comprando esses fundos, DEVA11 e HCTR11 dentro da minha estratégia de investimento. Isso não é uma recomendação de compra nem de venda, mas você poderia, a partir do momento que você entende a importância da diversificação, você poderia, por exemplo, pensar o seguinte: não, agora eu não vou mais aportar em DEVA11 e HCTR11, eu vou aportar, por exemplo, em outro fundo, sei lá, Vino11, ou REC, ou, por exemplo, enfim, outros fundos aí que, de repente, tem ali um menor risco e, obviamente, com menor retorno, mas você poderia fazer esse balanceamento e deixar ali esses fundos mais ou menos em quarentena, como a gente fala, né? Então, se você tem outros ativos em sua carteira, você tem a possibilidade de diversificar, e isso, pessoal, é normal, porque espera um pouco, você vai perceber que daqui dos próximos meses, já antecipando um pouco do quinto e último item, você vai perceber que daqui a alguns meses esses fundos, eles ganharão um novo fôlego, e aí você vai ver que o risco ele vai acabar sendo mitigado, tá bom? Então,
O quinto e último item aqui, que é muito importante, é quais são as perspectivas, né, de juros para os próximos meses no país. Tá? Isso não é um achismo, não precisa ter bola de cristal nem nada do tipo, não precisa ser um guru da economia ou seja lá o que for. Mas, por óbvio, o que a gente espera? A gente espera, mesmo dentro dessa narrativa que eu já falei, Banco Central / governo, a gente tem que uma perspectiva de baixa dos juros. Por quê? Obviamente, nenhum país ele vai se sustentar com uma taxa de juros de 13% aí durante 3, 4, 5 anos. Imagina, a economia fica totalmente comprometida. Quem iria financiar o imóvel deixou de financiar, quem estava pensando em trocar de carro e que entende como que funciona o dinheiro, por óbvio, muitas pessoas deixaram de financiar e, obviamente, a economia parou de girar e por isso que isso impacta em fundos, como eu falei, como o DEVA11 e o HCTR11. Por exemplo, muitas pessoas que pensavam em fazer uma viagem, inclusive usufruir de alguns desses resorts e hotéis que compõem a carteira aí de fundos como DEVA11 e HCTR11, deixaram de fazê-lo justamente por conta da economia, da conjuntura econômica do país. Então, perceba, as perspectivas, como já vem acenando o Banco Central na última reunião em que houve uma pequena redução em 0,25, a perspectiva é que nos próximos meses essa redução ela continue ocorrendo e a gente vai perceber uma grande melhora, pessoal, a partir de dezembro. Eu diria que a partir de janeiro, eu diria para você aí que eu estimo aí uma taxa de juros do nosso país aí, que atualmente está em 13, ali por volta de 10,5%, 11%. Ainda é muito alto, mas já vai servir para dar um grande fôlego aí para empresas ou para as pessoas, no modo geral, para que realmente a economia comece a ganhar um fôlego e as coisas comecem a girar. E isso ocorrendo, obviamente, dentro do que eu entendo, eu não sou nenhum economista, né, mas dentro do que eu entendo, havendo isso, ocorrendo esse fato, obviamente que isso vai resultar beneficamente a fundos como o DEVA11 e HCTR11, que, como eu disse, são fundos de papéis atrelados a dívidas, e obviamente que as pessoas lá na ponta que pegaram essas dívidas tendo um fôlego na redução da taxa de juros, obviamente que ficará mais fácil para que essas pessoas, para que essas empresas consigam continuar honrando ali os seus compromissos e, por consequência, esses fundos, eles conseguirão retomar aí o seu fluxo de caixa, e aí, dentro do meu entendimento, eu entendo que o pior já deve estar passando, e quem conseguir esperar até janeiro, fevereiro, com certeza irão ver o resultado, principalmente aí nesses fundos atrelados à dívida. Então, para encerrar aqui esse vídeo, obviamente, de novo, lembrando que não é uma recomendação de compra nem de venda, por óbvio, a conclusão é que quem estiver comprando agora, e que obviamente, dado que a renda variável tem risco, mas se tudo isso acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer, são apenas hipóteses, são apenas teses, né? São apenas coisas subjetivas de que provavelmente irão acontecer, mas se de fato isso acontecer, pessoas que estão comprando agora DEVA11 na faixa de R$46, HCTR11 na faixa dos R$43, R$44, com certeza essas pessoas lá em fevereiro, março, abril do ano que vem, com certeza estarão recebendo aí um dividendo yield, um dividendo on cost, sobre o preço que pagou muito maior do que as pessoas que de repente pararam de aportar ou se desfizeram do ativo, porque se você comprou lá atrás por 100, R$110, minha sugestão é que você deixe em quarentena, né? Talvez você não aporte mais, se você não queira dividir o seu custo médio, mas que você aguarde, porque a tendência é que em janeiro, fevereiro, esses fundos eles realmente consigam aí uma sobrevida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Pessoal, eu vi que o primeiro vídeo que nós postamos aqui no canal teve um retorno bem interessante, mas se todo mundo tivesse se inscrito no canal, pessoal, isso ajuda muito a propagar no nosso canal. Eu acho super chato ficar pedindo like, pedir para se inscrever no canal, mas eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Por quê? Porque isso ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube o quão o nosso conteúdo está sendo relevante. Então isso faz com que o nosso trabalho cresça. E isso é importante para nós que somos criadores de conteúdo. Então eu me beneficio disso, o YouTube se beneficia disso, ou seja, sugerindo conteúdo de qualidade, porque as pessoas estão curtindo, porque as pessoas estão se inscrevendo, e você também ganha por estar consumindo um produto sério, um conteúdo sério e um conteúdo de qualidade. Então espero que você tenha gostado, espero que você curta esse vídeo, deixe um comentário, se inscreva e te espero na próxima.